E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a etapa da Stock Car realizada em Cascavel. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E como o Rubens falou, nós vamos contar um pouquinho para vocês como foi as duas corridas realizadas em Cascavel, no Paraná. Exatamente, eu sou o Rubens GP Neto, seu host, e hoje no episódio vamos falar sobre a primeira pole do Gabriel Casagrande, a vitória do Felipe Fraga e a vitória do Átila Abreu, realizadas na etapa da Stock Car em Cascavel. Mas antes vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock e o BBcast por meio do financiamento coletivo e contínuo do Apoio. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo e Sérgio Milani. Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. E para vocês que estão escutando o programa, não deixem de compartilhar nas suas redes sociais, tirando aquele print maroto, compartilhando ali no Instagram, Facebook e no Twitter, para que mais pessoas possam chegar no nosso canal e conhecer mais sobre o automobilismo brasileiro, a Fórmula 1 e a Fórmula E. São os programas que a gente aborda aqui no BBcast. Exatamente, Débora. Como você disse, a etapa da Stock Car foi realizada em Cascavel. Nós tivemos já início dos trabalhos na sexta-feira. Esse final de semana eles teriam uma programação mais extensa, onde eles tinham encaixado ali um treino para os pilotos estreantes da categoria, até porque a pista de Cascavel é uma pista rápida, muito técnica, e ela também lembra muito ao circuito oval. As curvas dessa pista são todas direcionadas para o lado esquerdo, tem uma só para o lado direito. Então a configuração do carro lembra muito a um carro de circuito oval por conta das exigências desse carro. Então dessa forma eles tinham previsto de fazer os 2 treinos livres normais na sexta-feira e esse treino extra no final da sexta. Porém teve um forte temporal lá no circuito e acabou atrasando a programação. Esse segundo treino livre ele já foi muito afetado por conta dessa chuva, e como teve bandeira vermelha e esses atrasos, eles acabaram não realizando essa sessão que era para os pilotos estreantes. Exatamente, mas independente disso, né, Débora, a gente ainda teve atividades na pista com os carros fazendo os testes normais aí para a pista. Como você disse, Cascavel é uma pista bem exigente, ela tem uma questão de abrasividade do asfalto, também uma exigência dos pneus muito grandes, algo que nós vimos também na Stock Light, alguns pneus estourando nas provas de sábado, mas isso, como já era previsto até mesmo para a própria categoria da Stock Car, a gente teve trabalhos realizados na sexta-feira visando aí uma adaptação dos pilotos. Falando um pouquinho de quem liderou essas duas sessões da sexta-feira, a primeira foi o Denis Navarro, do piloto da Cavaleiro, e a segunda sessão foi liderada lá pelo Thiago Camilo, que já estava chamando atenção porque ele, como já conquistou 5 poles esse ano, né? Quando a gente vê ele já andando na frente, liderando treinos livres, já prova o quanto que ele está empenhado em tentar buscar uma volta rápida e se colocar ali na frente. Então para ele esses treinos livres são de extrema importância, justamente para poder encaixar essa volta. Lá no sábado, né, antes da classificação ser de fato realizada, os pilotos voltaram mais uma vez para a pista e realizaram esse terceiro treino livre. E mais uma vez o Thiago Camilo levava o carro da Ipiranga para a primeira posição. Então aquilo ali já ficou martelando, né, para a classificação. Acho que deve assustar um pouco o pessoal que vai entrar na pista depois, porque vê que ele é um leão de volta rápida, né? E com esse desenvolvimento de já ter liderado 2 treinos livres, obviamente a pole para esse circuito estava já direcionada para o Thiago Camilo. Mas não foi bem isso que aconteceu durante a classificação. A temperatura da pista, né, Débora, já era uma grande preocupação para o sábado, que começou com um sol muito forte na cidade de Cascavel, onde que as temperaturas estavam variando muito, porque estava tendo sol forte, tinha momentos em que ficava um pouco nublado, mas só que normalmente
voltava a ter sol forte, então essa variação aí poderia modificar a questão do treino classificatório. Tem um problema porque esses carros, eles dependem, os pneus principalmente, dependem de uma calibragem e também da temperatura. Só que quando a temperatura tá muito alta, não é tão adequado para os carros do Stock Car. Lá na Fórmula 1 a gente fala que quanto mais a pista tá quente, é melhor para os carros por conta dos pneus que vão aquecer e vão andar mais aquele grip. E no carro da Stock Car é diferente, eles preferem um pouco essa temperatura mais baixa. Porém, quando tem uma variação grande na pista, quando acontece como no Cascavel, que tinha as nuvens ali perto do autódromo, quando elas entravam em algum ponto específico da pista, tipo em alguma curva, ou tomava ali bem no momento da curva zero, onde eles têm que pegar mais aceleração para poder buscar a volta mais rápida, acabava dando uma variação ali nos pneus. Como o Rubens falou, lá na Stock Light eles já tinham tido problema com os pneus, a Pirelli até teve que fazer a mudança dos compostos para poder ser utilizado no final de semana. Ficou um pouco complicado ali, porque a Pirelli estava lidando com outro tipo de pneu lá na Stock Light e já começou a preocupação com a própria Stock Car. Porque como estava tendo um grande número de pilotos estourando os pneus, não se sabia quando isso poderia acontecer, como que estava acontecendo, e era engraçado porque parecia uma bexiga o pneu, ele rachava e saía toda a capa dele, ficava só a parte da roda, e aquilo ali estava expondo os pilotos a uma certa preocupação. Então, esse final de semana foi bem crítico para os pneus. E com isso começamos o treino classificatório, tendo essas dúvidas geradas em condições do pneu. Até porque é onde eles estão estressando o pneu mais ainda para poder fazer a classificação. E esse composto geralmente utilizado na classificação, né? Ele vai ser utilizado na corrida, porque é diferente da Fórmula 1, que tem aquele número gigante de pneus para poder trocar e buscar a volta rápida. Não, na Stock Car eles fazem um grande percurso com a mesma goma. E eles geralmente pensam em qual pneu vão trocar na corrida, né, no domingo. Então eu tinha toda essa preocupação do quanto que esses pneus iam ser estressados no sábado e depois eles teriam que partir para a corrida e levar mais uma carga de estresse. Exatamente. Então, com todas essas preocupações, os carros saíram para a realização do Q1, aonde que, diferente da Fórmula 1, que é dividido também por Q1, Q2 e Q3, a Stock Car, o Q1 é dividido em 2 grupos de 15 pilotos, aonde que essa divisão é feita pela posição do campeonato. Infelizmente esse final de semana tivemos apenas 26 carros no grid, não foi um grid tão grande, geralmente é 29 ou 30, porque tinham pilotos que não poderiam estar ali participando. Teve o fato também da Hot Car ter perdido o patrocínio, não, eles acabaram quebrando esse patrocínio por comum acordo. Então Pedro Cardoso perdeu a vaga dele na Hot Car. A Hot Car então estava fazendo esse final de semana, né, no caso, sem um piloto, e tinha outras questões ali então foi um grid menor, mas mesmo assim foram 15 carros que saíram no grupo A e o restante foi no grupo B. O treino, pelo menos na parte do Q1, os 2 grupos foram tranquilos, né, Débora? Não teve nenhuma intercorrência, nenhum piloto tendo uma escapada de pista. Foi até mesmo bem tranquilo. A gente teve sim essa variação de temperatura do primeiro grupo para o segundo grupo, mas do primeiro grupo normalmente é o grupo que mais passa pilotos pro Q2, em decorrência até mesmo porque são os pilotos mais bem classificados no campeonato, então são aqueles que já vêm mesmo tendo um bom desempenho durante o ano. Assim, ao final do Q1 nós tivemos classificados para o Q2 o Camilo Fraga, Casagrande, Serra, Max Wilson, Átila Abreu, Valdeno Brito, Nelsinho Piquet, Cacá Bueno, Ricardo Zonta, Rubinho Barrichello, Denis Navarro, Lapena, o Di Mauro e o Forest. Foram apenas 5 pilotos do segundo grupo desses 11 que foram para a pista, conseguiram se enfiar nos resultados do grupo A, e fazendo isso tivemos 15 pilotos que passaram para o Q2, disputando as 6 melhores posições, onde no Q3 eles acabam disputando essa pole. Foi mais uma sessão, esse Q2, quando eles foram para a pista, eles ficaram com uns 2 minutos lá nos boxes, depois eles saíram para poder utilizar os minutos finais dessa classificação. E aí tinha muito piloto próximo e eles estavam tentando dar um espaço, e o Sérgio Maurício até falou, nossa, vai acontecer o mesmo problema igual da Fórmula 1, que ninguém vai conseguir abrir tempo, porque tava todo mundo colado ali, muito pertinho. Só que depois eles foram tentando se distanciar
até para poder dar espaço para os outros, né? E conseguir uma volta melhor. Como dito pela Débora, só os 6 primeiros que se classificam, né, para o Q3, mas nisso a gente já tinha uma disputa ali bem forte, com o Gabriel Casagrande e Daniel Serra tentando ficar entre os primeiros colocados, e com o Thiago Camilo, como sempre, né, como a gente vem vindo observando durante o ano, tendo um bom desempenho no treino classificatório. E o Barrichello bateu ali na trave de novo, né? Na verdade, dessa vez ele ficou ali na 7ª posição, ele não conseguiu avançar. O Barrichello, ele não vem fazendo boas provas de classificação. Essa foi até boa, porque uma 7ª posição já colocava ele na possibilidade de brigar por uma boa primeira corrida e também tentar disputar já a segunda prova, muito melhor do que largar para baixo do 10º. Então foi bem interessante essa parte da classificação. E essa parte da classificação vinha sendo um terror até mesmo para o Daniel Serra, né? Que ele vinha tendo não bons resultados, corrida sim, corrida não. Ele estava conseguindo ir para o Q3 e nessa prova ele conseguiu, ao lado até mesmo do Kaká Bueno, que era um piloto que vinha há muito tempo ficando fora, né, do Q3. A gente via muito o Felipe Fraga conseguindo levar o carro da CIMED, mas o Kaká Bueno não. Então foi até um Q3 bem atípico, com a presença do Casagrande, do Kaká Bueno, do Max Wilson, né, que, como foi dito várias vezes, até mesmo durante a transmissão, não tem ainda uma equipe para 2020. Bom, e os classificados para o Q3 foi o Thiago Camilo, o Felipe Fraga, o Gabriel Casagrande, o Daniel Serra, o Max Wilson e o Kaká Bueno. O Q3 ele é disputado com volta lançada, então cada piloto vai sozinho para a pista para poder buscar a sua volta. É apenas uma volta e começa sempre do 6º até o 1º. Então o Kaká Bueno foi o primeiro aí para a pista, a volta dele não foi boa. Logo do início ele já mostrava dificuldade e também já, né, acabava sentenciando o carro dele à 6ª posição. Max Wilson foi um pouquinho melhor que o Kaká Bueno e ficou ali com o 5º lugar. E depois veio o pessoal que deu uma mexida a mais ali no grid, né? Porque o Daniel Serra foi para a pista, ele conseguiu já uma volta melhor, só que conforme os outros foram marcando suas voltas, ele foi empurrado para a 4ª posição. E aí veio de fato o Gabriel Casagrande, que fez uma volta muito boa. O primeiro setor dele era a marca ali de todos aqueles pilotos que já tinham registrado a volta. Aquele primeiro setor dele foi muito bom e foi o que acabou determinando com que ele ficasse com a pole, porque logo depois foi o Felipe Fraga para a pista. Ele não conseguiu bater o tempo do Gabriel Casagrande, que era de 1 minuto, 1 segundo e 861 milésimos. E depois o Thiago Camilo também, né? Ele foi o último a partir para a pista. A volta dele foi ali intermediária e por conta disso ele ficou com a 3ª posição. A expectativa era grande para o Thiago Camilo, mas a presença ali tanto do Gabriel Casagrande como o Felipe Fraga nessa disputa bem acirrada pela pole deu uma mexida, né? Foi bem diferente esse treino classificatório comparado com as últimas corridas, mas algo que já prometia para a prova era essa disputa doméstica entre o Gabriel Casagrande e o Felipe Fraga, porque são dois pilotos que dividem o mesmo box, apesar das pinturas diferentes de carro. Na Stock Car nós temos isso, né? Normalmente o piloto carrega um patrocínio diferente do outro, mas... Ali na Hot Car mesmo, né? A situação, o Suzuki ele tem um patrocínio, o Pedro Cardoso tinha outro, e como teve a quebra com o do Pedro Cardoso, então eles perderam um piloto e o Suzuki foi mantido. Exato, então essa briga interna ali a gente viria mais pra frente na corrida. E agora fiquem com a entrevista aqui, o Gabriel Casagrande na sua primeira pole na categoria, uma marca bem aí que confirma a boa fase desse piloto, algo que a gente vem falando aí durante o ano dessa crescente do Gabriel Casagrande na categoria. Aí após o treino classificatório ele prestou uma entrevista ali ao Groom da Stock Car, onde que ele falou sobre a sensação de ter realizado a sua primeira pole e suas expectativas para a corrida de domingo. E fiquem com uma pequena dica sobre uma das perguntas do Groom, que foi também um ponto decisivo aí que eles anteciparam para a etapa de domingo.
Primeira pole, desde já, inesquecível por ser a primeira, mas especial por ser no Paraná. Exatamente, é pertinho de casa, de onde eu nasci, do sudoeste do Paraná. Eu acho que estava sendo guardado para ser feito aqui em Cascavel. Quem sabe a primeira vitória em Corrida 1 também vem aqui. Estou bem animado, bem ansioso para o que pode acontecer amanhã. E já deixar meu muito obrigado a todo mundo que torceu, todo mundo que trabalhou, o pessoal da equipe. O carro foi fenomenal e a gente fez o que precisava dentro do carro. Eles fazem o serviço mais difícil, eu ali dentro é coisa fácil. Agora falando a respeito de estratégia, que é uma pista muito complicada, né, e que pode um safety car de repente acabar com a estratégia que você planejou tanto. O que vocês estão pensando para domingo? A gente vai ter que manter um ritmo forte desde o início. A gente sabe que tem carros muito rápidos junto com a gente, então muita coisa pode acontecer. Esse fator do safety car é um fator que pode vir a qualquer momento. Então basta a gente fazer o que a gente vem fazendo, que é imprimir um bom ritmo, fazer um trabalho muito bom no pit stop. Depois a gente vai fazer uma reunião de estratégia com tudo definidinho para chegar amanhã e não ter erro, que eu acho que a gente consegue levar o troféu. Bom, Débora, para a corrida de domingo a gente ainda tinha uma leve suspeita, né, de que poderíamos ter uma prova com chuva. Tivemos até mesmo relatos de pingos na região dos boxes, mas a corrida começou tranquila, sem nenhuma intervenção aí de chuva para que pudesse modificar o que estava previsto para a prova. Exatamente, por conta disso a corrida poderia ser realizada de forma normal, então não tinha a preocupação dos pilotos terem que instalar pneus de chuva para poder realizar a prova. Já se sabia antes da largada que Nelsinho Piquet não teria nenhum botão de ultrapassagem para poder utilizar no final de semana, porque ele queimou lá no Velopark, ele utilizou no momento não adequado na pista, então por conta disso ele perdeu todos os botões de ultrapassagem para Cascavel e ele estava largando ali da 8ª posição, então ele poderia ser um alvo fácil para quem estava vindo atrás. Bom, a primeira prova ela tem uma característica muito mais de zelo dos pilotos, né, Débora? Em decorrência até mesmo da pontuação não ser distante da segunda prova. Então a gente tinha ali, saberíamos também que teríamos um embate entre o Felipe Fraga e o Gabriel Casagrande, em decorrência até mesmo do Felipe Fraga ter essa característica de ser um piloto muito aguerrido, de ir buscar sempre a vitória, independente do resultado que tenha sido dele no classificatório. E o Gabriel Casagrande, por sua vez, sabia, né, que teria um piloto ali seu encalço. Ele já tem vitória da segunda prova, então ele estava buscando uma vitória para a primeira corrida. E com o Felipe Fraga no retrovisor não seria nada fácil. Apesar que no momento da largada, o Gabriel Casagrande conseguiu abrir uma boa vantagem para o Felipe Fraga. E ali na segunda posição, na segunda volta, ele já tinha aberto quase um segundo e meio pro Felipe Fraga. Então a distância pro piloto ali que ele acaba dividindo os boxes era bem boa. E ele estava deixando o Felipe Fraga lá para a segunda posição, já tentando administrar o restante da prova. Com isso a gente já começava com a notícia de uma investigação, né, Débora? Que o Thiago Camilo estava sendo investigado e depois foi punido, né, com drive-thru por queima de largada. Daí a transmissão mostrou. Porque o que acontece? A Stock Car, ela é uma largada lançada. Os pilotos saem da volta de apresentação com o safety car na frente da posição em que eles vão largar dentro dos colchetes. O safety car antes da última curva recolhe. Os pilotos se pareiam e na pista pintada 4 faixas, criando 2 faixas principais onde que os carros tenham que ficar dentro. Das 2 filas. Formam-se 2 filas e cada fila tem que ficar dentro desse colchete. Quando tem a largada, eles podem começar a fazer a movimentação e sim extravasar essas linhas. Só que antes disso não tem como, porque eles não podem estar disputando posição. E o Thiago Camilo foi mostrado queimando a largada porque ele mexeu dentro daquele colchete e passou por cima da linha branca, que não pode. Exato. Na minha percepção, na hora que teve a largada, até imediatamente eu tuitei falando, olha, teve piloto saindo. Mas nesse caso eu me referia muito mais ao Ricardo Zonta, que lá atrás ele tirou totalmente o carro desses colchetes. Ele chegou a sair e voltou. O Thiago Camilo fez só realmente uma beliscada. Eu simplesmente, assim, na minha percepção, não vi uma intenção dele de conseguir algo mais com essa queima. Eu acho que foi uma punição muito forte pro Thiago Camilo, na minha opinião, porque jogou ele, que ele teve que cumprir na 4ª volta, né, e jogou ele pro final do grid. Ele caiu voltando lá pra última posição, então ele teve que escalar todo o pelotão novamente. Então foi uma punição muito grave, porque ele realmente não teve ganho ali, ele não chegou a fazer a queima de largada de uma forma que ganhasse posição, porque como a Débora disse, você fica dentro de um colchete onde que você não tem muito o que fazer, só se você sair pro lado
no caso dele seria o lado esquerdo, que ele pudesse tentar ultrapassar o Casagrande, que era o piloto que estava à frente dele. Mas não, ele simplesmente foi para a direita, viu que não tinha muito o que fazer e voltou. Então eu acho que foi uma punição muito mais pela intenção do que pelo resultado. Mas voltando para a corrida, né, Débora? A corrida teve seguimento, o Alan Kodair acabou abandonando. Aliás, foi uma prova que teve bastante abandono. Já na primeira foram além do Alan Kodair, a gente teve a Bia Figueiredo recolhendo, né? Assim, a gente sabe que alguns pilotos abortam a primeira prova, principalmente para economia de combustível, equipamento e pneus. À medida que a prova foi acontecendo, outros pilotos foram parando, mas o que mudou o destino da corrida foi a batida do Bruno Batista. Ele perdeu o carro ali no bacião, a traseira do carro foi direto pro muro de contenção. A batida dele foi até forte, só que como pegou o lado direito do carro, o piloto não sentiu tanto, né? Tipo, ele não teve como ficar machucado. Então o carro de segurança entrou na pista, até mesmo os médicos foram até o lugar para poder atender ele, porque a batida tinha sido forte, então ele poderia não ter nenhum dano físico externo, mas interno ele poderia estar apresentando alguma coisa. Então eles foram ali prestar aquele primeiro atendimento. Enquanto isso, o safety car estava lá na pista e entrou em regime de bandeira amarela. Todo mundo se aproximou enquanto eles faziam esse atendimento. Esse atendimento demorou bastante tempo. O safety car saiu só lá na 15ª volta. Ele precisava sair ali mesmo, porque senão ele ia acabar atrapalhando a abertura dos boxes, que já era na volta 17. E nisso começa, né? Os pilotos se aproximaram bastante. O Gabriel Casagrande perdeu a vantagem que ele tinha sobre o Felipe Fraga, que era um pouco mais de até quase 3 segundos. E não só isso, né? Também teve a economia grande de combustível. Então, tinha muito piloto ali que praticamente não estava mais pensando tanto na primeira corrida. Você, com essa economia de combustível, alterava o desenvolvimento da primeira e também da segunda corrida. Exato, porque os pilotos tiveram ganho ali de 11 litros a mais, né, que eles teriam de combustível. Foi um ganho bom, então eles podem mudar a configuração para o carro um pouco mais agressivo para as voltas finais. E lembrando que nem ainda tinha ocorrido a primeira parada de pit stops. Então pilotos que tinham a escolha até mesmo de fazer uma troca de 2 compostos poderiam fazer de um só, ganhando mais tempo ali nos boxes. Mas o principal foi os pilotos que estavam ali até com uma certa perda, desvantagem decorrente da corrida ter se seguido e tinha um gap entre os primeiros colocados, que era o caso do Thiago Camilo, e que ele começou a galgar muito mais rápido as posições, e o próprio Felipe Fraga conseguiu encostar no Gabriel Casagrande e começar a pressionar ele mais ainda. Mas, mesmo assim, lá nos pelotões mais intermediários para o final do grid, começamos a ter brigas, né, Débora? Que nem, por exemplo, o Forest e o Coletta começaram a ter uma briga boa ali pela 18ª posição, e o Camilo logo atrás já vinha, né, buscando ultrapassar eles e se livrar dessa briga ali entre os dois pilotos. A abertura dos boxes começou na 17ª volta, e nisso já tivemos o líder da prova, o Gabriel Casagrande, pulando para dentro dos boxes, seguido por Campos, Serra, Lapena, Camilo, Ramos e Campos. O que é interessante desse momento é que na hora que o Gabriel Casagrande bicou, né, Débora, para ir para os boxes, a gente já viu a luz verde pintar no para-brisa do Felipe Fraga, mostrando que o piloto já estava se valendo do botão do push para poder ganhar posição. E como a Débora disse no começo, a primeira curva, a curva 0 lá do circuito de Cascavel, ela é muito importante para o ganho de velocidade, porque você começa rápido, né, ela entra bem rápido na reta principal e já entra com bastante força, com bastante gap no bacião, conseguindo ali desenvolver uma velocidade muito boa pro resto da pista. Exatamente, então enquanto o Gabriel Casagrande estava lá fazendo a parada dele, o Fraga começou a utilizar o botão de ultrapassagem para poder abrir uma vantagem. A parada do Casagrande não foi ruim. Também não foi boa, diga-se de passagem. Mas quando o Fraga foi para os boxes, aí ficou aquela tensão. Porque os dois utilizam o mesmo box para poder fazer a troca dos pneus. Então, dependia tudo ali do que a equipe ia fazer. E, ao contrário do Fraga, que pôde utilizar o botão de ultrapassagem, a equipe instruiu o Gabriel Casagrande a não utilizar o botão de ultrapassagem. E ele ficou tipo, mas por que eu não posso usar os botões? E
tudo bem, né? Fizeram a troca do Fraga. Quando devolveram o Fraga pra pista, aí sim tava ali, né, meio que a explicação, não sei o que pode dizer, porque o Felipe Fraga conseguiu passar, sair dos boxes na frente do Gabriel Casagrande, e o Gabriel Casagrande perdeu a chance dele pra poder lutar ali pela primeira posição, porque eles ficaram distantes. Exato. A gente sabe que o Felipe Fraga tem mais chances no campeonato de uma disputa pelo título. E isso ainda tem aquela questão de que foi até explicado pelo Giafone durante a transmissão, que alguns pilotos eram instruídos que quando saísse dos boxes com compostos novos, não fazer de uma forma muito agressiva, né? Para que esse composto não sofresse tanto, tivesse um estresse muito grande em decorrência do formato da pista, do que a pista faz com os pneus. E do calor também, porque o pneu estava frio indo para uma pista que estava extremamente quente, então ia ter um aquecimento muito rápido. E o composto da Pirelli ali para Stock Car, ele não pode ser aquecido de forma rápida, tipo, ter um despejo de temperatura muito grande, tem que ser uma coisa feita de forma gradual. E se eles fizessem isso muito rápido, podia acontecer de estourar o pneu. Então, os pilotos estavam sendo mais instruídos a tentar fazer essa volta de aquecimento de uma forma mais calma, né? Não levar o pneu ao estresse máximo. Foi algo que aconteceu ali com o Max Wilson, né? Exatamente. Bem depois dessa briga de boxe do Felipe Fraga e do Gabriel Casagrande, nós tivemos o Max Wilson liderando a prova momentaneamente, quando o pneu dele veio a estourar um pouco em decorrência dessa questão do estresse fortíssimo que o pneu passa em Cascavel. Aí teve aquela cena em que a Débora explicou onde que o pneu estoura, ele sai, ele expulsa praticamente da roda, a roda fica direto ali no ferro. E por sorte, Max Wilson teve um bom controle do carro, conseguiu levar o carro aos boxes, mas isso já começava a gerar até umas consequências que seria dito até mesmo pelo próprio Attila em entrevista que vocês vão ver um pouco mais à frente. Então todo esse cenário foi sendo construído para favorecer ali o Felipe Fraga a caminhar para a sua vitória. Então, quando todas as paradas foram concluídas, o Felipe Fraga estava na liderança da prova, com o Gabriel Casagrande em segundo, seguido pelo Cacá Bueno, o Daniel Serra, o Felipe Lapena, o Rubens Barrichello, o Attila Abreu, o Denis Navarro, o Ricardo Maurício e o Valdeno Brito. E era interessante nessa parte ali da corrida, porque mostrava a situação do campeonato, que era o Daniel Serra passando à frente do Ricardo Maurício. Exato. Tinha essa questão toda do campeonato, em que a transmissão ia mostrando, né, que ao momento que o Ricardo Maurício era líder, no momento que o Daniel Serra era líder, o Daniel Serra começou a ganhar um pouco de gordura em decorrência da distância que ele começava a criar sobre os adversários, mas dos pilotos que estavam à frente, eu acho que um destaque que era bem interessante eram os pilotos da equipe Cavaleiro, principalmente pelo Felipe Lapena e o Denis Navarro, que estavam fazendo uma excelente corrida, uma corrida bem maiúscula dos pilotos. Então a disputa entre eles ali e os grandes pilotos das equipes de ponta estava sendo bem interessante de se observar. O que mudou também um pouco ali o desenvolvimento do campeonato foi o problema do Ricardo Maurício, que ele foi mais um dos piloto que sofreu com o pneu furado. Ele teve que ir mais uma vez para os boxes. E ali já acabou com a corrida dele e o Daniel Serra estava à frente. Outro piloto que abandonava junto com o Ricardo Maurício era o César Ramos, né, Débora? Que era outro piloto ali que vinha também tendo um bom campeonato, mas infelizmente não teve como permanecer em pista. Eram os dois carros da Blau que acabaram abandonando, né? O Alan Kodair já tinha sofrido problemas ali no começo da prova e o César Ramos no final. Com isso, o Felipe Fraga abriu uma grande distância para o Gabriel Casagrande, e um piloto que abandonava focando aí para a segunda corrida era o Galide Osman, né, que abandonava a primeira prova, levando o carro para a economia de equipamentos, pneus e combustível, focando aí para a segunda prova. Felipe Lapena foi até o final da corrida, ali tentando pressionar o Rubens Barrichello para poder conseguir a posição dele, né? Eles estavam disputando o 5º lugar no grid. A corrida já estava se encaminhando para o final. O Felipe Fraga venceu e recebeu a bandeira quadriculada rosa e branca dessa vez, por conta do Outubro Rosa, foi bem legal isso. O Gabriel Casagrande veio na segunda posição, com o Cacá Bueno em terceiro. E aí o que aconteceu? Ali era interessante porque a CIMED estava levando praticamente 3 carros pro grid. A CR Competições, né, que é a Crown Race. Que a Crown é deles, então estavam com 3 pilotos ali da equipe no pódio, mas o Gabriel Casagrande ele não estava com cara de muitos amigos ali, porque ele sentiu que ele
poderia ter vencido, né? Que a vitória poderia ser dele a partir do momento que ele largou na pole, ele tava tendo um bom final de semana, então ele não conseguiu essa vitória na primeira corrida e ficou um pouco estranho ali o clima da equipe, ele não comemorou muito, mas foi legal porque é difícil de você ver as equipes conseguindo levar, né, praticamente 3 pilotos dela, preparando um final de semana inteiro pro grid. Na quinta-feira, a Shell tava ali com 4 pilotos no grid, né? Então eles estavam tentando realmente buscar uma melhor posição nessas 2 corridas e com o decorrer do final de semana, não foi o melhor final de semana para a própria Shell, apesar da vitória do Attila Abreu na segunda corrida. Os carros da Shell teve um distanciamento muito grande. Eu acho que realmente para essa corrida os carros da CR conseguiram um bom desempenho, superaram a todo. Mas assim, eu acho que foi muito mais característica de pista, configurações, porque durante o ano, aí, acho que nos 2 últimos anos, os carros da CR não tenham feito tanto à frente quanto aos carros das demais equipes. Mas, como foi dito pela Débora, o pódio foi um pouquinho ali, teve um pouquinho de torta de climão, mas os carros já estavam sendo alinhados para a segunda prova e tivemos início da segunda etapa. Antes disso, os botões de ultrapassagem foram distribuídos, que é o fan push. É aquele botão onde quem assiste a categoria pode fazer a votação, então vocês acessam o site da categoria, escolhem 3 pilotos que vocês gostam e a partir dessa votação eles conseguem obter esse botão de ultrapassagem. São os 6 melhores votados ali. Então o Júlio Campos conseguiu com o Valdeno Brito, então foram os 2 pilotos da Prati, o Abreu, o Gaetano de Mauro, o Marcel Coletta e o Galide Osman. Na Stock Car, para a segunda prova, se faz o grid invertido dos 10 primeiros colocados para poder termos, né, o grid de largada da segunda prova, aonde que se faz a colocação do 10º colocado para o primeiro e assim sucessivamente entre as posições seguintes. Então nós ficamos para a largada da seguinte forma: com Rafael Suzuki na primeira posição, acompanhado pelo Valdeno Brito, Attila Abreu, Denis Navarro, Rubens Barrichello, Felipe Lapena, Daniel Serra, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande e Felipe Fraga, que venceu a última etapa. Ele cai para a 10ª posição. É legal esse formato que a Stock Car faz, né, Débora? Porque ela dá uma dinâmica muito maior, porque nem sempre os pilotos que largam na frente estavam com uma configuração própria para a segunda prova. E praticamente os 10 primeiros, né, são pilotos que não tiveram escolha, a não ser teve uma disputa mais acirrada na primeira prova, até mesmo porque eles buscavam vitória ou até mesmo um lugar no pódio, enquanto que quem está mais atrás são os pilotos que a gente veio falando que focaram na segunda prova. Então a gente tem essa mix, né, de estratégias, de brigas que nós teremos durante a corrida, em decorrência das escolhas dos pilotos entre o treino classificatório e a primeira prova do dia. Geralmente os pilotos que vão ali para 8ª, 9ª e 10ª posição, eles já acabaram utilizando muito do carro, então o equipamento já não tá tão bom assim, e eles acabam se tornando vítima, até porque tem alguns que acabam desperdiçando todos os botões de ultrapassagem naquela primeira corrida, focando justamente nessa vitória. Porém, hoje, na categoria, vale mais a pena tentar dosar os botões de ultrapassagem e pensar nas 2 corridas, até porque a pontuação é muito boa nessas 2 provas, levando em consideração que é um grid de 20 pilotos que conseguem pontos. Na primeira prova, o líder consegue 30 pontos, mas na segunda corrida, o vencedor dela consegue 24 pontos. Então é muito ponto ali sendo distribuído do primeiro ao 20º. E isso faz com que os pilotos tenham estratégias diferentes, o que faz com que a segunda prova seja uma prova bem mais pegada, a disputa de posições sejam bem mais fortes e até o volume de ultrapassagens sejam bem maior. Também é aquela coisa, o pessoal que vai disputar a segunda corrida não vai ter mais uma prova para poder correr, então eles não têm tanto problema de utilizar bastante o equipamento ali, que eles sabem que depois que aquela corrida acabar, esses carros vão voltar para a fábrica, vai ter todo um processo de restauração desse carro. Então, essa segunda corrida é o tudo ou nada mesmo. Exato. Bom, e na largada, o Rafael Suzuki já conseguia ali abrir 1 segundo e quase 2 segundos, né, do Valdeno Brito, isso já para a terceira volta. E com isso a gente já tinha, né, Débora, um desenrolar bem de pegado ali nas posições para trás. O Valdeno Brito, ele tentou conseguir a ponta, não deu para ele porque o Suzuki
não abriu, ele ficou com a primeira posição, largou o Valdeno ali em segundo e o Valdeno começou a ser atacado. Mais pra frente, no decorrer da corrida, o Valdeno foi perdendo potência, né, do carro, o carro dele começou a perder muito rendimento, provavelmente por conta do desgaste dos pneus, e depois ele até acabou abandonando, né, porque ele extravasou ali os limites da pista, o carro já não estava tão bom, então ele preferiu recolher. Certo, outros dois pilotos que abandonavam a prova eram o Max Wilson, realmente não era o final de semana dele, o Galid Osman também acabou abandonando nas primeiras voltas, e como foi dito, né, a disputa é forte entre os pilotos. Camilo e Denis Navarro disputavam posição, com o Denis Navarro fazendo uma visita ali ao gramado de Cascavel, com outro piloto também aí da equipe cavaleira, né, que era o Felipe Lapena, disputando posição, sofrendo ataque do Felipe Fraga, que eram os dois que já começavam ali a ter um atrito dentro de pista. O atrito deles foi tão intenso que teve toque e o Lapena acabou empurrando o Felipe Fraga para fora da pista. Depois teve a investigação e eles acabaram punindo, né, o Lapena. Mas antes, né, Débora, também tivemos a briga ali entre o Valdeno Brito e o Attila Abreu pela segunda posição, com o Attila Abreu conseguindo ultrapassar o Valdeno Brito, não de uma forma tão fácil. E nisso, como foi dito, o Valdeno Brito veio perdendo potência, o carro dele começou a não render tão bem, e ele começou a perder posições. E não só isso, né? Além disso, ele estava atrapalhando os pilotos porque ele não queria entregar a posição dele fácil, mas o carro dele não estava bom. O Valdeno Brito ele já é conhecido como um piloto que ele vende caro as posições. Ele é um piloto que, quando disputa a posição, ele trabalha do limite mínimo ao máximo da agressividade em pista. Dessa vez não foi diferente, ele bateu forte ali contra o Daniel Serra, prejudicou a corrida do Daniel Serra, que até aquele momento continuava os gráficos mostrando que ele seguiria como líder do campeonato. Então ele jogou, o Daniel Serra acabou perdendo, tendo a lateral do carro danificada, e mais pra frente o Valdeno Brito ele recebeu uma advertência da comissão, né, por uma atitude antiesportiva contra o Daniel Serra. Mas nessa perda de posições dele, ele acabou prejudicando outros pilotos. O Rubinho Barrichello acabou perdendo posição para o Gabriel Casagrande, que também veio muito forte, muito rápido, acabou ultrapassando outros pilotos ali. E o Valdeno Brito ele se tornou uma chicane ambulante durante a prova. Até o momento em que, como disse a Débora, ele perdeu a traseira do carro, porque o carro já não tinha mais equilíbrio nenhum, bateu nos pneus e acabou abandonando a prova. A saída do Valdeno Brito foi antes da abertura dos boxes. Logo depois teve essa abertura. Os pilotos começaram a fazer as paradas ali. E o que chamava a atenção era justamente a parada do Suzuki, que ele, como líder, poderia ter optado por uma parada mais rápida, só que ele acabou abastecendo e trocando dois compostos, então isso tirou ele da disputa pela liderança. Eu acho que o que caracterizou um pouco do pit stop principalmente do Rafael Suzuki, é que ele era um piloto que não esperava estar na 10ª posição quando teve o fim da primeira prova. A configuração que o carro dele chegou foi a configuração de um carro que estava disputando fortemente a primeira prova, porque ele precisou muito de um reabastecimento longo, né? E a troca dos dois compostos do lado direito. Então isso fez com que ele ficasse muito mais tempo no pit stop. Então isso mostrou que o carro da Hot Car estava muito bem equilibrado, ele estava muito bem na primeira corrida, mas que infelizmente para a segunda corrida ele não tinha o pneus e combustível suficiente para se manter na liderança. Exato. E quando ele fez a parada dele, logo depois o Barrichello fez, e aí ficou a câmera mostrando o desenvolvimento dos dois na pista. Quando o Barrichello saiu dos boxes, ele passou bem longe ali do Suzuki. O Suzuki já tinha perdido contato total com aquele pessoal. Só que a corrida mesmo, que era decisiva ali, foi a estratégia do Attila Abreu, que surgiu na primeira posição com o Thiago Camilo em segundo. Enquanto que o piloto da Chevrolet Power, o Attila Abreu, brilhava lá na ponta, nós tínhamos o Ricardo Zonta sofrendo com o carro. Até durante a transmissão o Jafone falou que estava saindo fumaça do pneu traseiro dele do lado direito. Então, a imagem mais interessante desse momento foi o pessoal mostrando os boxes, porque a equipe pegou o pneu e começou a fazer a medição da calibragem, e eles estavam tentando identificar o que estava acontecendo no carro do Zonta,
porque o medo também era que isso fosse acontecer no carro do Attila Abreu e eles perdessem a primeira posição. Exatamente, porque o que acontece? Os carros da Stock Car são todos iguais, do líder do campeonato a quem está na última posição do campeonato, o carro é totalmente igual quando é entregue pela fábrica, né, que é a JL, e durante o ano os pilotos vão tendo as suas configurações aplicadas conforme eles dão instruções deles, conforme a preferência de cada um, também pelas estratégias e pelo desenvolvimento dos engenheiros. Então, o que acontece às vezes com o carro do companheiro, muitas das vezes pode acontecer com o outro, por causa de decisões internas, de engenharia, de procedimentos. Então faz com que a preocupação que surge num carro de uma falha mecânica possa acontecer no outro. Então, porque apesar deles terem uma equipe ali dentro dos boxes para cada carro, ainda assim é dividido coisas entre esses carros, né? Até mesmo o pessoal que opera os carros, se precisar dar uma força em um dos carros da equipe, eles estão ali disponíveis. E poderia acontecer justamente alguma coisa com os carros da Shell. Com isso, o Ricardo Zonta começou a perder muita potência e começar a ficar um pouco mais distante, né, dos líderes e começar a perder rendimento em pista. Com isso, ele já começou a cair para a 10ª posição e mais atrás o Daniel Serra, né, era ultrapassado por Caca Bueno, onde que mostrava que realmente o Daniel Serra estava tendo um péssimo momento na corrida. O Ricardo Maurício estava vindo se recuperando da primeira corrida, que foi uma corrida ruim para ele, né? Ele abandonou. Já para a segunda corrida não, ele estava tendo um melhor desempenho que o Daniel Serra. E nesse momento o Daniel Serra começava a perder também a liderança do campeonato, que para ele também foi momentânea, né? Vamos falar a verdade, porque ele chegou segunda colocação no... com o mesmo ponto, né? A mesma pontuação, ele e o Ricardo Maurício. Então agora eu acho que compensa a gente ponderar um pouco sobre isso, porque o Daniel Serra, ele teve duas corridas não foram tão boas, né? Mas ele vem vindo assim um ano em que ele não vence todas as corridas, não vence quase... Ele não teve pole esse ano. O Daniel Serra, ele tá sendo um piloto muito mais regular do que realmente rápido a ponto de ganhar corridas, mas fez vários pódios, então ele tem todo esse mérito. É bem parecido para quem é fã de Fórmula 1 daquela temporada do Lewis Hamilton, né, de 2008, onde que ele segue na liderança, não por número de vitórias, mas por regularidade no campeonato. Mas com isso, né, Débora, a gente tinha ali ainda um pouquinho de disputa entre o Ricardo Maurício e o Rafael Suzuki. O Rafael Suzuki não dando chance ali, muito fôlego para o líder do campeonato. Essa disputa chamava bastante a atenção, porque além disso, junto deles tinha o Lucas Forest também. Então tava um pega bem legal de ver ali deles. Bom, e já para as voltas finais, né, Débora, a gente continuou com essa disputa ali com o Gabriel Casagrande, com o Rafael Suzuki. O Rafael Suzuki eu acho que foi um bom destaque, porque ele nas duas provas ele ficou entre o top 10 das etapas, então é algo interessante, é uma crescente boa aí do piloto. E também a gente teve ali o Lucas Forest, né, tentando buscar a posição do Ricardo Maurício. Então o Attila Abreu acabou vencendo a prova, ele recebeu a bandeirada, tinha uma boa distância para o Thiago Camilo, foi algo que o Abreu falou depois lá na entrevista dele, que o carro dele estava bom, mas nas últimas voltas ele começou a ter uma preocupação muito grande com os pneus, porque o carro dele estava mostrando que tinha degradado muito os compostos dianteiros, e como eles sabiam da situação do composto estourar, ele tinha que fazer aquelas voltas ali da melhor forma possível. Enquanto isso, ele tentava ver o que o Thiago Camilo estava fazendo lá atrás, porque o Camilo tá disputando o campeonato. Ele conseguiu vencer a prova, o Camilo cruzou a linha de chegada na segunda posição e veio o Barrichello em terceiro. E a posição do Barrichello é muito legal nessa corrida, porque ele começou a administrar a prova dele no carro, porque ele tinha consciência dos botões de ultrapassagem que ele tinha depois da parada nos boxes. Ele tava com pouca comunicação com a equipe, porque o rádio dele começou a falhar muito, então ele não tinha como ficar perguntando para a equipe o que ele podia fazer, como que ele ia administrar aqueles botões de ultrapassagem. E ele, vendo as voltas que faltava com os botões que ele tinha, ele começou a intercalar essa utilização para poder garantir a terceira posição. Exatamente. O que é interessante depois do término da corrida foi as entrevistas prestadas pelo Felipe Fraga e pelo Attila Abreu, os vencedores da primeira e da segunda prova de Cascavel. Vocês ficam agora com a entrevista dos dois, ao Grum, da Stock Car, e depois nós já retornamos para falar um pouquinho aí sobre o que nós vimos e o que nós achamos interessante da prova. Felipe, segunda vitória seguida do Velopark agora em Cascavel, e 40 pontos do líder vivo no campeonato. Muito bom. Ainda está um pouquinho longe, mas levando em consideração que está 40 pontos, eu acho que ano passado estava pior e eu estava mais confiante.
Mas eu vou continuar com a minha estratégia de ir corrida por corrida. Tô muito focado, tô correndo bastante. Então não pode deixar o sangue esfriar. Velocitar é uma pista que a gente sempre vai bem. Esse ano lá foi bom também. Então agora é torcer pra gente chegar lá rápido também, 40 pontos. Acho que a gente conseguir aí ir para uns 25 pontos das últimas 2 corridas, eu vou estar mais do que vivo. Então tô muito animado. A equipe fez um trabalho incrível aqui em Cascavel, colocando eu, o Casagrande em segundo e o Kaká em terceiro. Fazer aí o pódio, né, da equipe, é muito difícil fazer isso aqui na Stock Car, e foi muito bom. Quero dedicar essa vitória, esse Mad Racing, que o pit stop que os caras fizeram hoje foi incrível. A gente ganhou basicamente a corrida no pit stop, então queria dedicar a eles e agora voltar para casa. Finalmente eu vou ficar em casa 2 semanas, descansando com a minha família, e agora vamos focar, continuar focado, e espero que a gente consiga chegar brigando, né, no final do campeonato, que para mim já é o que mais vale. Átila, um ano aí de jejum que foi quebrado nessa corrida 2 aqui em Cascavel. Fiquei muito feliz, porque com um ano que começou bem complicado, né, com um acidente. Depois eu até voltei, tive 2 pódios, mas de novo parece que as coisas começaram a dar errado, quebra, tudo. Então tá um ano meio complicado, a gente tá muito atrás na tabela, bem longe daquilo que a gente costuma tá, né, que é brigar pelas primeiras posições. E eu adoro Cascavel, a pista que me trouxe uma vitória o ano passado de uma maneira inesperada, então estava muito confiante de fazer um bom trabalho aqui. O carro começou com um acerto muito bom durante os treinos, sempre entre os 5 primeiros. Na tomada a gente foi um pouquinho otimista, tentamos resolver um problema de o carro sair de frente, o carro ficou muito traseiro, passei fácil no Q1, me compliquei no Q2, largando em 11º. Aí eu tinha a estratégia de ir para a corrida 2, né, de tentar me posicionar, sabia que o Nelsinho na frente estava sem push, então talvez a vaga a pegar era dele, né, e que ninguém me passasse. Mas a gente conseguiu evoluir um pouco mais, na parada eu queria ter abastecido um pouco mais, mas como um carro da Eurofarma rodou, estourou o pneu no curvão, não consegui ver qual era, a gente ficou com medo de dar safety car, entramos na garantia, mas não conseguimos fazer a leitura do que os concorrentes estavam fazendo, então não abasteci tudo que gostaria. E aí fiquei meio descalço ali pra corrida 2, sabia que o Rubinho tinha uma estratégia melhor. O Camilo, mesmo largando ali em 14º, se não me engano, estava abastecido, com 2 pneus novos e tinha um dos carros mais rápidos do final de semana. Então sabia que a corrida era para brigar por um pódio, mas conforme foi a corrida, teve um momento chave para mim que foi a ultrapassagem no Valdena, que eu passei sem push, ele deu uma escapada ali e ele ficou segurando o Rubinho, ficou segurando todo mundo. Isso me deu um respiro, né, de tentar me aproximar do Suzuki. O Suzuki teve um problema no pit stop, aí eu sabia que a corrida estava entre eu e o Thiago. Eu optei ali naquele momento não trocar o pneu dianteiro, mesmo sabendo que já estava bem gasto, para tentar voltar na frente do Thiago e ver o que iria acontecer, né? O que acontece na corrida. Ele veio chegando, ele veio aproximando enquanto o pneu estava melhor, mas acho que o pneu dele também sentiu um pouquinho. Ele está brigando pelo título, acho que pensou mais no campeonato e aliviou um pouco, e aí ficou mais fácil as últimas 3, 4 voltas. Eu estava me preparando para um ataque deles, só precisei trazer o carro para casa, e ainda bem que isso aconteceu, porque meu carro já estava muito dianteiro, estava com medo de estourar o pneu, e vim rezando as últimas 4 voltas para conseguir trazer o carro para casa. Isso aconteceu e foi a primeira vitória do ano, tiramos a zica. Agora é só comemorar e agradecer a toda a equipe Chauvet Power pelo excelente trabalho no final de semana. E completando, fala rapidinho sobre o Velocitar, a pista. Você gosta? Amo Velocitar, né? Fiz pole, ganhei a corrida, as 2 primeiras que teve, e esse ano foi uma corrida que eu perdi devido ao acidente. Então, uma das coisas que eu vou te falar aqui, eu perdi a corrida, mas fiquei muito chateado também por perder a corrida do Velocitar, que era uma pista que eu queria correr. Para minha sorte, teve umas mudanças no calendário, o Velocitar vai ter a segunda etapa do ano e eu vou poder correr lá. Então, quem sabe a gente não consegue brigar por mais uma vitória lá numa pista que eu gosto bastante e a gente chega motivado de um bom resultado aqui em Cascavel. Bom, acho que algo que foi bem bacana dessa prova foi o que o Bruno Batista, apesar da forte batida que ele teve na primeira prova, ele continua seguindo no top 10 da categoria. É um jovem piloto, assim como Casagrande. Eu acho que são 2 grandes nomes que nós veremos bem fortes nos próximos anos da categoria, tá bom? Então acho que são 2 nomes aí que compensam vocês ficarem acompanhando, vendo como é que foi, né, a preparação deles. São pilotos interessantíssimos aí para quem
quer procurar um piloto aí para ser fã na categoria, recomendo. São 2 nomes aí que eu aprovo para que todos os fãs do automobilismo continuem a acompanhar. Acho que algo que também fica bem interessante, que a Débora falou aqui antes da gente poder comentar um pouquinho sobre os pontos, é que o Ricardo Maurício e o Daniel Serra estão com os mesmos pontos, né, Débora? Então é algo que, assim, se torna mais forte ainda pro campeonato. A gente tem 2 pilotos fortíssimos dentro da mesma equipe, com o mesmo equipamento. O Ricardo Maurício vem num ano excelente dentro da categoria, vencedor da prova do 1.000.000. E o Daniel Serra dispensa comentários, né? Fez uma temporada excelente na Europa. É um piloto que vem fortíssimo. É piloto da equipe Ferrari, né? Então acho que só isso a gente já pode aprovar qualquer medida que ele tiver aí. E os 2 seguem líderes do campeonato, seguidos pelo Thiago Camilo e por Rubens Barrichello, os mais próximos. E o Felipe Fraga, que tem ali 40 pontos para os 2. Acho que também é um nome a não ser descartado aí para a final, para a grande final que ainda tá para chegar em Interlagos. Essa grande final abre a chance para vários pilotos ali, não só os do começo da tabela, né? Porque são 60 pontos para o líder da prova. Então tem muita coisa para poder acontecer e isso pode mudar sim o vencedor do campeonato. Se a gente parar para pensar sobre essa questão dos 60 pontos, eu acho que dá para acompanhar bastante o que o Reginaldo Leme falou durante a corrida, em que ele coloca os 6 primeiros na disputa pelo título, que vai desde o Júlio Campos, tem 223 pontos, 1 ponto a menos que o Felipe Fraga, com 224, o Rubens Barrichello tem 239 e o Thiago Camilo com 248, e os líderes com 264 pontos cada. Agora, depois de Cascavel, tem a prova no Velocitar, depois a de Goiânia e por último Interlagos, que vai encerrar a temporada, e ali onde esses pontos vão ser disputados. O que é bacana da Stock Car é a resposta imediata que ela tem a todos os anseios que nós temos como fãs de automobilismo. Uma das coisas que ela sempre teve dentro dela foi de realmente trazer ações sociais, ações que refletem sobre todas essas discussões que nós temos dentro da sociedade, de acessibilidade, de representatividade, e algo que a gente vê bastante lá é um respeito muito grande pelas mulheres, que vai desde as que trabalham dentro das equipes como assessoria de imprensa, as grid girls, as chefes de equipes, temos engenheiras, e todo ano que tem a campanha do Outubro Rosa, a Stock Car entra de cabeça. Ela sempre busca fazer sempre o melhor trabalho possível. Esse ano não foi diferente, né, Débora? Esse ano eles chamaram ali, eles colocaram um safety car rosa para poder fazer a prova, e tinha uma mulher dirigindo, que era a Maria Cristina. Ela foi a piloto do safety car. Isso é bem legal porque traz a mulher pro esporte também. A Stock Car tem a Bia Figueiredo correndo. Eles postaram nas redes sociais deles muito tempo falando sobre a conscientização do Outubro Rosa, da mulher fazer o exame, buscar sim os médicos, e isso é muito legal da categoria porque eles mostram essa conscientização para poder ajudar o público que às vezes é masculino a também incentivar a mulher, a namorada que tem em casa a fazer as coisas, e as mulheres mesmo que acompanham a categoria. Sempre nas transmissões a gente vê muitas das meninas comentando ali, e o pessoal da transmissão, o Sérgio Maurício, exaltando essas meninas que estão acompanhando. Então é bem legal isso da categoria. Outra coisa que eles fizeram foi o fato da bandeira, né, da linha de chegada ser branca e rosa. Então traz toda uma... Foi uma mulher, né, que deu a bandeirada, então também foi bem bacana, como eu disse. Traz aquela representatividade, né? Isso é algo que a Stock Car, principalmente, vem muito forte nos últimos anos, esse trabalho dela. Então, parabéns aos organizadores, parabéns às equipes também que abriram ali a possibilidade de colocar um laço rosa no carro. Sabe que sempre, todo ano, tem uma briga imensa dos patrocinadores querendo colocar cada um seu espacinho ali. Então, se vocês colocassem um laço rosa, também já deve ser uma briga muito forte. Então, as equipes terem autorizado isso foi bem bacana. Os bonés também dos pilotos que foram o pódio também tinham um lacinho rosa em formato de coração. Foi bem legal isso. E é um trabalho bacana da Stock Car. Mais uma vez, parabéns a todos. E a todos os nossos ouvintes, agradecemos muito. Foi muito bacana vocês acompanharem a gente. O que é interessante da Stock Car é que os nomes que nós temos nos grids são os nomes mais fortes que nós podemos ver em uma categoria de turismo. Se vocês pegarem uma DTM, uma NASCAR, vocês não vão ter nomes tão fortes como dos pilotos que correm na Stock Car. Estamos falando de Bia Figueiredo, que correu a IMSA
no ano de 2019, teve excelentes resultados, foi uma pilota muito bem elogiada lá fora. Felipe Fraga, Daniel Serra também competiram lá fora, Alan Kodair competiu também, todos eles em categoria de GTs, Alan Kodair correndo de McLaren, o Daniel Serra correndo de Ferrari, o Felipe Fraga de Mercedes. Então a gente tem toda essa gama aí de pilotos que correm lá fora e que correm aqui novamente, e que você vê, dificilmente você não vê isso em outras categorias. Nós temos ali, como a gente disse, o Attila Abreu que venceu a corrida, que a categoria de base inteirinha dele, ele foi disputando curva, roda com pilotos como Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, onde que ele chegou muitas vezes até mesmo vencer o próprio Sebastian Vettel dentro das categorias de Fórmula. Mais uma vez, convido a todos a acompanhar a Stock Car com a gente. Este ano já estamos trabalhando, né, Débora, nas pautas do ano que vem. Queremos saber de vocês o que vocês gostam da Stock Car, o que vocês querem ver sobre Stock Car no BBcast, no Boletim do Paddock. Fica o nosso convite para conversar conosco. Não se esqueçam de acompanhar o Boletim do Paddock pelas suas redes sociais. Eu sou o Rubens GP Neto, um forte abraço a todos e até a próxima. Eu sou a Débora Almeida, vocês podem me acompanhar no Twitter como The Flowers. Vejam os textos no Boletim do Paddock, nós temos todos os textos do final de semana da Stock Car, então lá tem tudo bem detalhadinho. Compartilhem o podcast nas suas redes sociais. Quem estiver escutando através da plataforma do iTunes, avalie ele com 5 estrelas para que a relevância do programa cresça, e até a próxima.